Oi, pessoal, boa tarde. Todo mundo ouvindo? A gente tem que fazer aquele famoso teste, né? Tá todo mundo ouvindo? Então, vamos lá, muito bom aqui estar com vocês. E vamos falar algo, né, que eu sempre digo que a gente tem a pergunta do milênio, né? E vamos falar, então, sobre inteligência artificial. Do bem? Será que ela é só do bem? Não é? E quem é e o que decide seus impactos na humanidade. A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre as consequências, sobre a IA do bem. E aqui é um breve resumo, mas aí eu já vou passar, porque minha querida apresentadora ali já falou, tá? E aí a gente vai pensar o quê? A gente está falando algo que todo mundo acha que é muito novo, né? Mas, na verdade, não é, tá? Lá nos anos 50 já se falava sobre inteligência artificial de alguma forma, né? E isso, com o passar dos anos, ele foi evoluindo e se incorporando, né, no nosso dia a dia, sem a gente perceber muito, porque estava muito concentrado na mão dos grandes. E quem tinha domínio eram os grandes. Então, eles sempre nos ofereceram as vantagens, né? A comodidade, o que é bom. Foram criados os assistentes virtuais, e aí aquela, não é, a facilidade de você chegar em casa, não é, ligar a luz, ver o que está faltando na tua geladeira. E aí começamos a achar também muito bom a geolocalização, porque todo mundo hoje viaja para todo canto, né? Com o famoso Uber ou qualquer outro aplicativo, e a gente não se perde mais, a não ser quando eles colocam a gente numa arrombada, que de vez em quando isso acontece também, né? Mas tinham as internets das coisas, o reconhecimento facial, que já começou a incomodar, de certa forma, né, todos nós, porque isso impacta muito na nossa privacidade, né? E agora explodimos, né? Explodimos com o ChatGPT, com o Bard, que já chegou aqui no Brasil, agora a gente já tem a nossa versão aí brasileira, né? E isso foi uma explosão muito grande e nós conseguimos começar a interagir com a inteligência artificial de uma forma mais cotidiana, né? E aí ficou a grande pergunta, né? Quem decide? Quem decide o quanto a gente vai ter acesso a ela, o quanto a gente vai manipulá-la, né? Ou se vamos conseguir fazer isso, ou se ela, na verdade, ela vai trazer impactos para a gente, né? Na nossa vida propriamente dita, tá? E aí vem aquela famosa discussão, né, sobre o que uma inteligência artificial, em que ela é feita, quais são os seus pilares, tá? E aí a gente traz alguns posicionamentos, né, e reflexões no que diz respeito ao quê? Todo mundo hoje fala, a IA ela tem que ser transparente, tem que ter um respeito aos direitos humanos. A gente sabe que existe vieses aí que estão incomodando bastante, que a gente já viu, né? E alguns a gente já sente isso, né? Como também existe a interferência, sim, não é? Nos valores democráticos, e isso a gente tem vivenciado, tá? Como também a igualdade, né? Você vê que tem muitos pilares aí que eles impactam diretamente na nossa vida e na sociedade, como a não discriminação, a pluralidade, a livre iniciativa, mas, acima de qualquer coisa, também a privacidade dos nossos dados, né? Porque hoje a coleta dos dados, realmente, ela traz um impacto muito grande na nossa vida. E aí a gente fica, né? A IA do bem, ela tem. Inteligência artificial tem muita coisa boa também, tá? Na área da saúde, a gente evoluiu bastante, né? Tem a telemedicina, tem as enfermeiras,
né, que são assistentes sociais, virtuais. Tem análise de imagem, que sofreu um impacto muito grande, e aí ela realmente, na esfera médica, ele trouxe muita coisa boa. Não é? Ela evita erros na prescrição. Então, a gente vê que existe, sim, uma inteligência artificial que ela vai trazer muito e já traz muitos benefícios para nós na área da saúde, como também, né, na área da justiça. Né? Eu sou advogada, então, né, e olha que eu sou uma advogada das antigas, tá? Quando a gente ainda fazia audiência com máquina de datilografia. Será que eu sou velha? Não, né? Bom, mas aí acompanhei também toda essa evolução, e hoje a gente tem, né, muita facilidade nessa atuação na área do PJE, né, porque transformou tudo, e o impacto na área do direito ele é muito grande, né, porque hoje a gente advoga para qualquer estado do país, aonde a gente estiver. Né? E eu digo que esse é um benefício que traz para o advogado, porque a gente tem essa liberdade de pegar o nosso notebook e ir para onde a gente quiser. A gente não precisa estar com os pés no chão, nem estabelecido em um local físico. Então, isso também traz, sim, uma transformação quando a gente vai fazer a nossa atuação. Já existe inteligência artificial que ela faz quase uma ação. Você joga os dados e ele começa a redigir a peça. É um impacto grande, tá? Mas, claro, que nem tudo são flores, e a gente tem, sim, casos, tá, já de IA do mal. Né? Então, por exemplo, ó, Brasil é um dos países com mais contas vazadas pelo ChatGPT. Né? Brasil, quando abre qualquer coisa em termos de tecnologia, todo mundo corre, né? É uma sede. A nova rede social, quando disse abriu, ela bombou. Então, assim, tudo a gente está muito envolvido com isso, né? Do mesmo jeito que ela facilitou a vida da gente para o bem, tá? Teve advogado que fez uma ação, perguntou à IA se ela estava correta, ele estava querendo uma jurisprudência para colocar no processo, ela disse que estava. Ela simplesmente criou tudo, gente. O número do processo, a Câmara para votação, o tribunal. Então, nem tudo a gente tem que dar o crédito e a gente tem que fazer as checagens, tá? Do mesmo jeito que ela faz bem para a saúde, a OMS alertou sobre o uso do ChatGPT para a saúde, porque brasileiro já tem mania de ser médico por natureza, né? Alguém diz, estou com dor de cabeça, aí o amigo diz logo, olha, você tome esse remédio aqui, porque isso aqui é bom, porque eu já tomei. Então, a gente tem grandes desafios também nessa área, né? Tá? E a inteligência artificial clonou a voz, tá, em golpe de sequestro. Eu sempre digo que a gente vai ter um grande desafio pela frente, porque entre o que é verdadeiro e o que é real. Né? Então, muitas vezes, a gente vai ver, como teve recentemente, o caso de um blogueiro que criou fotos, né, imagens de políticos traindo suas esposas. E era tudo mentira. E parecia verdade. Né? Mas até a gente comprovar que aquilo não era verdade, que aquilo foi uma montagem, aí a gente vai ter grandes problemas, como a gente já tem problemas na voz. Né? Então, será que daqui a pouco a gente pega e será que o nosso filho está ali mesmo? Foi ele que disse, é tão real, é tão parecido. Né? E a gente vê, sim, essas divergências, mas eu digo também, né, que a gente também vai ficar meio lá e meio cá. Né? Porque
existem divergências. E vão existir divergências entre as IAs também. Tá? Por exemplo, não é? Foi feita uma pergunta tanto ao Bard quanto ao ChatGPT, tá? O que é que trazia, se dinheiro trazia felicidade, tá? E aí, o ChatGPT disse sim, dinheiro deixa a vida feliz. E o Bard discordou, disse que não, tá? Não traz. O que traz é você ser humano, né? Tranquilo. Ele botou várias coisas discordando do posicionamento de que dinheiro não traz felicidade. Então, e aí a gente começa a pensar nos riscos da IA. Porque para a gente saber se ela é do bem e como a gente vai usar, né, a gente precisa saber os riscos dela. A gente sabe que todo mundo está falando, todo mundo está empolgadíssimo, né? Mas a gente também precisa refletir no impacto disso na nossa vida, na sociedade, na verdade, né? Então, o que é que a gente fala muito dos riscos em relação à falta de transparência, né? A gente, sim, tem que ter uma IA que ela seja transparente, que a gente possa fazer a auditoria, que possa ter várias verificações e checagens. Tá? Preconceito e discriminação. A gente já vem vendo isso, né, quando a gente fala em reconhecimento facial. Então, há um tempo atrás, a gente já vem falando sobre o impacto disso, né? Desde o começo, já faz tempo, inclusive, que a gente viu, por exemplo, discriminação, né, contra a mulher, porque um site de currículos achava, se você botasse cargo de CTO ou CISO, só aparecia homens. A inteligência artificial não reconhecia a mulher como um ser capaz de ser uma pessoa na área de informática, tá? Grande preocupação com a privacidade, gente. A gente já teve, né, em todos os sentidos, muito vazamento de dados, muitas informações nossas já foram vazadas. Todo mundo usa a voz, todo mundo tem alguma coisa em termos de reconhecimento facial. Tá? E aí a gente tem o quê? Concentração de poder. E esse é um dos grandes problemas, né? Antes de existir tudo isso, a IBM, lá no tempo da guerra, né, ela até hoje tem essa mácula em relação à identificação dos judeus na Primeira Guerra Mundial. Imagine agora, né, com todos esses bancos de dados que tem, né, em mãos, que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, são coisas que também, sim, preocupam, né, essa concentração dessa massa de dados nossas, né, na mão de alguns. Tá? Desemprego é uma coisa, gente, que infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que vai ter, sim, a humanidade vai ter que se reinventar em diversas profissões, e aí a gente sabe que existe a tal da manipulação, da desinformação, não é? O que é uma fake news, a gente vê, é fake news hoje, amanhã não é fake news mais, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, porque uma das grandes virtudes do homem é ser criativo. Se você acha que uma ideia é absurda e sufoca, né, a gente nunca ia saber que a Terra, né, era redonda. Então, nem tudo é fake news, gente. A gente precisa discutir, a gente precisa criar, por mais louco, né, que seja, por mais louca que seja a ideia, né, ela é importante, sim. Os direitos autorais, a gente já tem visto algumas decisões em relação a isso, alguns posicionamentos,
mas aqui a gente ainda não tem nada, tá? E aí a gente também tem visto o quê? Criações de imagens de crianças, de pornografia infantil, né? Sem a utilização, mas num estímulo muito grande, né? E aí a gente vem para aquela pergunta, né? Que a resposta vale 1 trilhão de 1 bilhão de ideias, né? A IA destruirá a humanidade, tá? Né? E tem gente já dizendo até a data, tá? A gente já viu agora que daqui a 5, 10 anos acabou, né, a humanidade, né, a sociedade da forma como ela está. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente ainda está numa fase de muita transição, mas eu acho que a gente precisa também a gente tem que ter muita conscientização, tá? Claro que a gente vai ter uma dependência da IA, vamos sim, né? E esse cérebro aqui, ele não está por aqui por acaso, tá? Porque a gente sabe que todo mundo fala e os médicos bradam aí que a gente precisa exercitar nosso cérebro. Então, esse é o grande desafio também nosso, né? Até quando a gente vai se acomodar a ficar só perguntando, sendo um agente passivo, tá? Aonde o outro, né, a máquina ou a inteligência artificial vai estar lá dando tudo para a gente. E eu sempre trago, quando eu falo sobre eu sempre penso o seguinte: quem aqui hoje sabe o número de telefone de toda a sua família? Ninguém. Por quê? Porque a gente tem isso no telefone. E essa parte a gente já não usa, não é? A gente já não estimula o nosso cérebro com determinado tipo de coisa que a gente fazia antes, tá? Perda da criatividade, de habilidades de pensamento crítico e raciocínio limitado, tá? Então, também, alguns já falam sobre esse perder, não é, essa relação que a gente tem, essa conexão humana, não é, de se abraçar, de conversar, de ter um amigo real, né, gente? Vamos lá, vamos combinar, tá? Então, e a gente traz aí o famoso marco regulatório, né, que tem milhões de conflitos. A gente tem um projeto de lei que não sabe o que ele quer, né? Eu brinco e digo que nem Freud explica o que tá lá no regulamento, porque não se define nem o que é IA, né? Como é que você vai abordar? Como é que você vai olhar para aquilo ali? Você vai ver aquilo, a IA, como uma ciência? Como um sistema? Não é? Ou como uma funcionalidade? E tudo isso impacta no regulatório. A gente precisa, sim, saber, não é, como a gente vai proceder. Regular é necessário em alguns pontos, sim. Né? Eu acho que é importante a gente fazer uma definição, acho importante a gente conceituar o que é uma IA fraca, o que é uma IA forte, o que é uma IA moderada, como a gente vai auditar, para a gente poder saber o que é que está sendo feito e como isso está sendo feito. Né? E, se for o caso, a gente tomar alguma atitude em relação a isso. Tá? E aí, quem decidirá o futuro da humanidade, se a IA vai destruir ou não, né, nós? Bom, quem vai ser? São os humanos? Vai ser a inteligência artificial? Né? Porque ela é generativa, ela vai se alimentando e se retroalimentando. E aí, eu acho, né, os dois juntos, baseado na ética dos algoritmos, porque a gente sabe que tudo é baseado, né, de como a gente está desenvolvendo o nosso. Se vamos trazer para nós um amigo ou um algoz. Isso vai depender basicamente da gente. Então, o futuro da humanidade como é que vai ser? Né? A gente sabe que a IA está aí, é uma tecnologia, não vai
voltar atrás. Não adianta. A gente tem que encontrar uma forma, né, de se reinventar em algumas situações, acima de tudo, ser ético. Ético na construção das inteligências artificiais. Bom, esse é meu entendimento, né? Eu não sei como é que vocês vão ver isso, tá? Mas eu trouxe muito mais coisas para a gente refletir também sobre a IA do bem, a IA do mal, né? E o que é que nós esperamos e como usaremos essa tecnologia, tá? Então, muito obrigada, estou à disposição de vocês. Né? Vou descer. E aí, não? Então, vamos lá. Tem tempo. Estão me ouvindo? Então, é verdade. eu pego. Quer usar o meu? Gente, como tem ainda 10 minutinhos, a gente vai abrir perguntas para ela. Alguém tem pergunta? Olha. Aqui, já tá aqui. Ele vai levar. Oi. Não, foi aqui. Foi alguém que falou aqui também. Você me ouve? Sim. Eu tenho uma dúvida. Alguns artistas do meio audiovisual, como a Whoopi Goldberg e a Madonna, elas deixaram em testamento a decisão pública de não terem suas imagens, vozes e o que elas são como pessoa física vivas hoje, no tempo presente, para serem usadas como hologramas e outro tipo de meio de audiovisual para ser consumida de maneira retroativa e cíclica, para preservar a imagem dela e do direito. Então, do ponto de vista de LGPD, como é que a gente pode explorar e mitigar esses riscos do que nós somos e como preservar o que a gente é, sabe? Pois é, essa também é uma pergunta que vem incomodando muito, porque quando a gente fala em direitos autorais, né, tem um impacto muito grande na IA, porque, na verdade, nossos dados estão ali e, através desses dados, é que eles coletam. É a mesma coisa. Como é que a gente vai saber se o texto foi feito? Né? De quem é o direito autoral de um texto? Então, quando a gente tem uma tecnologia que chega no mercado, como chegou a inteligência artificial, revolucionando, inclusive, os nossos conceitos básicos, né? Mínimos, a gente sabe que vai ter um tempo de acomodação ainda. Tá? O que para a gente, hoje, em termos de privacidade e proteção de dados, a gente sabe que, por exemplo, pela LGPD, os dados dos mortos, eles não têm a aplicabilidade da LGPD. Tá? Mas aí a gente tem outros impactos em outras legislações, como no direito civil, né? Como que diz respeito ao direito de imagem. Então, tudo isso tem impactos. Muito disso vai ser decidido ou na regulamentação ou através da justiça, né? Através de processos onde vão ser solicitados, e aí vão ser construídas teses. Tá? Então, a gente também tem isso. A princípio, o que é que a gente sempre diz? Se tem lá no testamento a última expressão de vontade, né? E o cumprimento é feito pelos herdeiros, então, para que você fosse veicular, como tem agora o caso, né, acho que é da Volkswagen, né? E que tem, né, criou uma celeuma grande ali, porque muitos acharam que vai ressurgir, né? Você vai falar com os mortos. Então, assim, a humanidade, a gente ainda está muito impactado quando a gente fala sobre todos esses recursos e todo esse impacto que a inteligência artificial está trazendo para o nosso mundo, né? E por isso que tem aquela famosa, né? E aí, o que é que vai ser feito de nós? Tá? Então, a gente ainda está num dilema. Tem algumas coisas, a gente não sabe qual será o encaminhamento que a justiça vai dar também, o entendimento dela a respeito disso. A gente ainda está caminhando.
Ei, a minha dúvida não está muito relacionada com o tema, acredito, mas está relacionada ao tema de Data Science. Eu não sei se você conhece, mas tem um bot no Telegram que é consultas de CPF. Eu tenho plena consciência que é ilegal, porque eles utilizam bases de vazadas de CPF, endereço, data de nascimento e afins. São tudo de pessoas que existem e estão vivas. Mas você utilizar o bot, você pode estar cometendo um crime, ou só a pessoa que fez ele e está disponibilizando o dado para as pessoas que cometeu. Tipo, é a responsabilidade da pessoa que fez o bot e ingeste, né, as informações, ou das pessoas que usam também. Veja, você construir algo, se ele é legal, não tem problema. A forma como você vai usar isso é que é diferente, tá? Então, se eu uso para o mal, eu vou ter as consequências disso. Por exemplo, eu posso pegar um banco de dados de CPF. Bom, se aquelas pessoas deram o consentimento, ok. Se elas não deram, e você tem prova que elas não deram, aí você tem várias outras opções, inclusive de denunciar, por exemplo, a ANPD, tá? De você entrar na justiça, inclusive pedindo uma reparação, tá? Por dano moral, se tiver vazado e tiver consequências. Então, o que a gente sempre diz é aquilo ali, gente. A IA, como qualquer outra tecnologia, ela vai depender de como a gente está usando, para que fins a gente está utilizando. Então, se eu tenho o consentimento, eu posso pegar sim, né? A gente sabe, só para vocês verem, nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa e vários americanos disseram que venderiam seus dados. E aí, tem gente que compra. Isso é ilegal? Não. Entendeu? Então, assim, o princípio é esse. Eu acho que o princípio de tudo e de toda a sociedade é a ética, né? A gente saiu dela, e eu sempre digo em sala de aula, tá? O que é que acontece? Por que existe lei? Porque alguém infringiu a ética, tá? Então é a mesma coisa. Tecnologia, gente, é bom. Eu adoro tecnologia, apesar de ser advogada, né? Mas desde 97 eu trabalho com direito cibernético, trabalho com crime cibernético, acompanho essa trajetória toda, inclusive de ataques, né? Então, assim, já deu para ver que eu sou meia neurótica, né? Então, nem tudo eu disponibilizo, mas é só com uma forma como a gente usa, tá? Nada é bom, nada é ruim, vai depender de quem está utilizando. Agora, que a criatura, né, pode se voltar contra o Criador, eu não tenho a menor dúvida. Obrigada, pessoal.